tem construído uma estrada firme na proposição do trabalho, né? O que a educação física precisa fazer. É importante salientar que, na maioria das propostas curriculares elaboradas na maioria dos estados brasileiros, ela é colocada como uma resposta bastante avançada, no sentido de que debate os 4 elementos do trabalho pedagógico, quais sejam objetivo, conteúdo, metodologia, avaliação. Né? É uma proposta que pretende articular o que nós, de fato, precisamos fazer para executar o nosso trabalho. Né? Por quê? Porque é um trabalho que tem uma matéria-prima bastante específica, daqui a pouco a gente trata um pouquinho disso. Continuando, Flávio, professor da Rede Municipal de Aracaju, professor do Estado, eu sou membro do GEPEL, Grupo de Estudo e Pesquisação, Esporte e Lazer, fiz meu mestrado aqui na educação, por dentro do grupo, e por dentro dessas discussões da educação física, nós estamos aproximando algumas aproximações em relação ao desenvolvimento humano do ponto de vista da psicologia histórico-cultural e da psicologia histórico-crítica. Certo? Então, tanto a nossa formação quanto aqueles que estão sendo forjados por dentro do grupo, nós estamos preocupados em entender como o homem se desenvolve, seja do ponto de vista filosófico, educacional, pedagógico, psicológico. Porque, veja só, a educação visa quem? Os alunos são o quê? Né? O aluno é um homem, né? No sentido amplo da palavra. Então, a educação visa o homem. Ó, repare como nós estamos a educação visa o homem. Isso aqui é só para nós começarmos a esquentar nossos neurônios. A educação física. O que significa isso de fundo? Por que vocês estão aqui motivados a entender a relação entre uma metodologia específica da educação física, que é a crítica superadora, atrelada a uma tendência pedagógica e uma tendência psicológica? Olha, se a educação visa o homem, esse homem, ela é um homem mediado por múltiplas determinações. Vejamos. Está aqui o homem. Ele é um ser biológico, né? A nossa primeira natureza, biológica. Chegou uma fase na evolução humana que o bio foi superado pelo social. Por isso que nós somos homo sapiens sapiens. Não deixamos de lado de ser vivo, mas somos um ser vivo diferenciado dos demais. Então, temos o social. Então, somos esse homem social. Mas esse homem pensa. Ele age. Ele diz para onde quer ir e para onde não quer ir. Então, ele é político. Ele dá direção às suas ações. E como é que ele faz isso? Ele faz isso quando ele compreende o movimento da realidade, capta, processa na sua subjetividade e retorna para a objetividade. Ou seja, o que está aqui, nada mais, nada menos, que é o que está fora de mim. Fora de mim. Vamos fazer uma analogia, a mesma coisa que aquela máquina ali, está na mão de um ênfase. Ela por si só ia captar isso? Não, ela tem instrumentos. Na verdade, ali é uma parte da mente humana objetivada em uma máquina, chamada máquina de filmar. Ela vai captar, ela vai
tentar pegar esse movimento, para depois aquelas pessoas que manipularem tentar intervir nela. Então, nós temos uma coisa chamada psiquismo. E eu podia dizer várias coisas. Nós somos outras determinantes que estão aqui. Mas eu estou colocando duas em especial, 4 em especial, que é o que nós estaremos aqui. Porque quando eu falo em desenvolvimento, eu vou falar da eterna contradição e tensão entre o bio e o social. É isso que gera desenvolvimento. Mas o desenvolvimento vai chegar a um ponto que vai ter direções, o político, e ele vai ser apreendido através da nossa subjetividade. Tá? Então, se o homem visa, se a educação visa o homem, é imprescindível que qualquer pessoa que esteja em um curso de licenciatura entenda quem é esse homem. O currículo de vocês é montado em cima disso. Obviamente que existem tendências políticas, biológicas, sociais, psicológicas, etc. Então, é a obrigação nossa sair da universidade sabendo quem é esse homem. Como eu sei o que ele produz e como eu sei como ele aprende. Esse como ele aprende é função nossa de entender como ele aprende. Por quê? Porque vocês vão formar plano de curso, plano de aula. Todas as missões exigidas, vamos fazer um plano de aula. Vamos fazer um plano de aula para os alunos que está certo na disciplina. Não pede isso. Você já foi solicitado a fazer plano de aula? Quem não fez plano de aula aqui? Vocês ainda não foram solicitados. Qual período que você está? E você? Chegará a sua vez. Os demais já fizeram? Porque nós agimos de forma pensada, por isso que planejamento. Mas eu tenho que saber como esse aluno aprende por planejar. Ele aprende de alguma forma. Porque ele não nasce adulto. Nasce adulto. Não. Ele tem uma fase inicial que se desenvolve e chega a um estágio de desenvolvimento avançado, que é a fase adulta. Pelo menos, teoricamente. Né? Tem muito adulto que ainda não conseguiu chegar nessa fase avançada, que precisa olhar para trás e cuidar daqueles estágios que ele não foi desenvolvido de forma adequada. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que isso é obrigação nossa. É nossa. De mais ninguém. Porque nós somos professores. Quando vocês botarem, ou já botam o pé dentro de uma sala de aula, vocês terão que ter o discernimento de que aqueles alunos aprendem pelo um caminho. E é por esse caminho que você vai entender e vai planejar suas ações. Ok? Bom, então, o objetivo geral é entender como a psicologia histórico-cultural e a pedagogia histórico-crítica contribui em uma metodologia específica da educação física que se chama juízo superador. Uma pergunta básica. Quantos de vocês já tiveram contato com essa metodologia de ensino? Bem por alto. Escutar. Mas de manipular ela didaticamente, alguém já fez isso? Não. Então isso será um desafio nosso. Apresentar, depois mostrar como a pedagogia, esta pedagogia chamada histórico-crítica, quem já ouviu falar aqui? Muito bom. Eu falo isso porque a gente já fez algumas perguntas que ninguém ouviu falar. Então já dá para ter interlocução com alguns companheiros e companheiras. E a psicologia histórico-cultural? Que o pai da criança se chama Vygotsky. Já escutaram falar sobre Vygotsky? Não. É o pai da criança. Então, ele deu o nome de psicologia histórico-cultural. Né? Então, nós iremos entender por que o psiquismo, o político e o educacional vão influenciar o desenvolvimento dele.
Mas para isso eu preciso de um caminho. A metodologia é o caminho para chegar nesse processo de desenvolvimento humano. E nós estamos optando por a metodologia de crise superadora. E não é nada divino. Optamos por uma questão política pedagógica. Por isso é interessante trazer à baila o que está acontecendo no nosso país. Está acontecendo no nosso país um conjunto de manifestações que reivindicam determinadas bandeiras de luta. Sejam elas no transporte coletivo, seja ela na educação, na saúde, na previdência social, na punição da corrupção, etc, etc, etc. Né? São bandeiras de luta que estão sendo erguidas mais uma vez e pedindo para que a sociedade se insira e pergunte: vocês que nos representam não têm interesse em dar conta dessa demanda? Porque se vocês não tiverem, as ruas vai avançar. É isso que eu tenho. Agora, ninguém reivindica do nada. Vocês estão satisfeitos com os serviços de educação, saúde, transporte? Possivelmente a gente não está mesmo, né? E é por isso que nós adotamos essa tendência metodológica. Por quê? O coletivo de autores diz o seguinte: olha, vocês vão para a escola e para a sala de aula ensinar os alunos a partir de sua prática social e colocar essa prática social nas contradições no conjunto de relações sociais que estão inseridas. Por exemplo, no município, eu e Minúbia estamos lotados na escola, lá onde ficamos na Terra Boa. No estado, ela está lotada no Inácio Augusto Franco e eu estou no Bugio. Eu preciso entender as contradições desses locais. Porque eu não posso chegar com um plano de aula. A universidade é muito. A minha primeira crítica é muito. Eu sou filho desse departamento. É muito categórica em fazer coisas que na realidade pública não existem. Não consegue se aplicar, né? Isso aqui, o chão da sala de aula, é o termômetro para que eu possa intervir nas consciências daqueles alunos a partir da sua prática social. O que é a prática social? O que ele faz? Ele está ali fazendo o quê? Estudando. Então a prática social dele é ser estudante dentro da escola. É entender essa relação contraditória. Por que contraditória? Porque ela não é assim, ó. Ela não é linear. E eu vou provar para vocês que não é linear. Ela não é linear. Ela é de idas e vindas. Ela é de confrontos. Esses vetores que eu estou fazendo aqui, setas, na contradição, eles estão em constante movimentação, se confrontando no movimento. Então, diferentemente de outras metodologias de ensino, a crise superadora nos permite trabalhar dentro dessa visão de mundo, de homem e sociedade. A sociedade é dividida em classes sociais. É só olhar quem está dentro dessa sala, quem pega o ônibus. Essas classes sociais, elas lutam por posições e dessas posições saem projetos de espolarização. Não é à toa que hoje nós temos uma universidade que é marcada por isso. Nós temos a educação básica marcada por isso. Nós temos o povo agora reclamando. Eles estão reclamando porque estão dizendo: existe desigualdade social. Vamos começar a pensar de forma efetiva e resolver. Certo? Mais adiante, quando nós entrarmos nas questões mais específicas da metodologia superadora, nós iremos avançar em relação a isso.
Eu gostaria de saber, alguns aqui já são formados, já saíram da universidade, mas a grande maioria está ainda fazendo curso. Todo mundo é daqui da UNIP, da UFES, não. Acho que tem Douglas que é da UNIP. Tem mais alguém? Não. A maioria daqui do departamento, né? Alguns já formados. É óbvio que a gente tem na área, eu acho que para os que estão chegando agora, né? Segundo período, terceiro, a gente tem na área uma série de conflitos de pontos de vista mesmo, conflitos na forma explicativa sobre o próprio homem, ou seja, sobre o homem, a mulher, né? Ou seja, quem somos. Vamos embora. Mas não precisa andar abaixado, não. Não tem mais não. Vai embora, gente, carbono, né? A gente podia oferecer uma carona para ele mais tarde, não era? Lá pro TNU? Não, mas ele vai pegar aí ou aí no terminal. Tem carona. Tem carona, ele saiu, não perguntou nada, né? Olha, são essas coisas que mostram pra gente que a realidade não é linear. São exatamente essas questões que mostram que a gente tem uma série de elementos aí que conflituam mesmo a vida, né? E ser professor antes de qualquer coisa, tomar partido daquilo que a gente acredita, que é a nova geração, daquilo que a gente acredita que são as crianças que a gente trabalha, daquilo que a gente acredita e quem são os jovens, os adolescentes que a gente trabalha, né? De quem são esses jovens que estão aqui dentro da universidade, esperando aprender a ser professor de educação física, para uma realidade extremamente complexa, né? Mas vocês estão aqui com uma expectativa. E quem está no trabalho pedagógico, no trabalho da docência, precisa ter uma clareza. Precisa ter uma clareza conceitual, precisa ter uma clareza das ações que realiza, precisa ter uma clareza teórica para saber lidar com a mediação de um conhecimento que precisa ser apropriado por outras pessoas. Porque no trabalho do professor, esse é o elemento. Flávio disse assim, desde o princípio aqui, a nossa tarefa é pensar como o ser humano se desenvolve, como ele aprende, como é que a gente adquire o conhecimento, como é que a gente diz, quando é que a gente é capaz de dizer, aprendi. E como é que a gente aprende? Como é que a gente aprende sobre a realidade? Quem é que explica isso? Vocês têm respostas sobre isso? Tem alguma coisa já pensada? O que é ser professor? Como que as pessoas aprendem? Na prática. Que prática, né? Como é essa prática? A gente vai encaminhando. Eu vou deixar só as perguntas. Não esqueçam das perguntas, porque a gente precisa começar a respondê-las ao longo do nosso traçado aqui, né? Dessa nossa tarde. A gente tem que ir começando a responder. Como é que se aprende? O que é que um professor faz para que um aluno aproprie um conhecimento? O que é que o aluno faz para se apropriar de um conhecimento? Né? Essa mediação entre um conhecimento que existe, que é real, um conhecimento que é concreto, que precisa ser apropriado pela geração nova. Então, a geração nova de professores de educação física precisa ser apropriada de um conhecimento. Como é que eu ensino? Né? Como é que eu ensino? Como é que eu organizo o meu trabalho para dar aula para algumas pessoas? Que caminho eu escolho? O que eu apresento primeiro? Como é que eu levo o meu aluno a abrir o canal da apropriação do conhecimento? É um desafio, não é? Ou é fácil? Quer responder já? Para a gente é mais difícil, né? Porque o nosso conhecimento não é para ser trabalhado na escola, não é sistematizado, ainda pelo menos, né?
Mas quem sabe um dia A gente vai apresentar algumas propostas, de repente vocês vão gostar, né? Eu tinha algumas coisas, além dessas perguntas, para abrir um pouquinho a curiosidade de vocês, né? Porque são perguntas que vão estar guiando depois as respostas, tá? O que move inicialmente qualquer conhecimento, grosso modo falando, é a interrogação, né? Porque se eu tenho curiosidade sobre algo, vai haver um caminho de busca e apropriação. Que caminho será esse? A gente vai debater daqui a pouquinho. Mas vamos lá. O que é trabalho? Para vocês, assim, rapidinho. O que é trabalho? Ação humana. É ação humana. Trabalho é ação humana? Podemos deixar assim? Peraí. Vocês querem mais? Trabalho é ação humana, né? É? Quem descobre? Eu acho que pode ser ação mecânica também. A Trabalho. máquina realiza o trabalho. Trabalho, a máquina realiza o trabalho. Eita. Pegue um e passe. Pegue um e passe. Acho que já dá. Quem tem 12 já dá. Vamos lá. Veja só. No coletivo de autores, nós temos o seguinte princípio. O homem se torna Homo sapiens sapiens a partir de uma atividade primordial humana, Trabalho. que se chama trabalho. Bom, não adianta nós chegarmos nessa metodologia específica se não entender a principal categoria que explica o motivo de nascimento dessa metodologia. Então vamos entender rapidamente, né, que para falar sobre trabalho seria um curso de longa duração, mas vamos tentar, pela prática, entender o que é esse trabalho. Certo? Bom, o que vocês têm na mão é uma matéria-prima já trabalhada. Porque é o seguinte, o homem foi para a natureza, colheu outras matérias-primas, juntou algumas que têm afinidade e gerou uma massa de modelagem. Uma massa de modelagem. É isso que você tem na mão. Uma massa de modelagem. Perfeito? É a matéria-prima. É a nossa matéria-prima. Eu, sem mexer na nossa matéria-prima, sem dar forma, eu quero que vocês rapidamente pensem em algo e dê forma à massa. Aqueles que já pensaram em fazer, pode fazer. 1 minuto. É ligeiro. Quem é artista plástico? Vai ali. Graças a Deus que chegar. E você ficou sem massa também? Oh, meu Deus do céu, que chororô. Eu não. Já ele vai dizer que está sofrendo um bullying. Ficou pra É, lá. só. Agora a moda é essa. Ninguém tiver uma massinha, não está deixando. Senhor, falou lá. Pense em alguma coisa e dê forma. Isso é assim, para trás. É. Ainda bem que ele disse que só não pode coisa que não tenha braço, perna e pata. Não, ele não disse não. Pode todos os outros. Você acredita que só o
Na terminada? O cachorro tá difícil aí. Podemos problematizar aí o que foi feito? Já, todo mundo artista já concluiu. Já? Então vejam. Vocês falaram, teve um companheiro que falou. Dois companheiros falaram o seguinte: trabalho é ação. Humana, né? Muito bem. O outro disse que fosse um trabalho mecânico. Qual que é a ação? É isso? Né? Trabalho mecânico. Tanto mecânico como humano também. Pronto, beleza. Muito bom. Vamos lá. Ação intencional humana. Eu pego alguém, alguma Uma obra. alguém que É uma obra, é uma obra. Livre espontâneo. Cadê ele? Ó, já está aqui com ele. Vai lá. Explique para o grupo o que é isso. Aqui é Um barco aqui é um barco de pesca. e aqui é o navegador. O navegador. Então é um homem que está sobre um instrumento navegando. Isso. Não é? Lá em- já. Uma panela. Tá com fome, né, Jean? Era só um minuto. Companheiro lá. Um pássaro. Um pássaro. E um cachorro. Um cachorro. Que tibuzinho, né? Exato, né? Vou desse jeito. Ari, o seu, o que é isso? Cachorro Bom, também. se dele aqui de boi, eu dizer também. Aqui Isso é um tudo, né? né? É um Branquinho também. Branquinho. É, só faltou o lado ali. Coração. Um coração. A companheira. De óculos. A ela de óculos está começando a fazer o senhor Você foi mais do que isso. um crucifixo. Um agasalho. Um caracol. O cara está desenhando. Um quê? Uma bola. Uma bola. Um coração. Um pote. Falta alguém mais? Você. Um barco. Um anzol. Cadê o barco? Deixa eu ver o barco. Aqui, o tem copo aqui. Aqui também, lá também. Ficou alguém sem dizer o que fez? João. Um amigo. Oi, bem. O que vocês têm na mão é um produto da ação humana. Verdade. É um produto. Isso já estava aí quando vocês chegaram? Não. Precisou de pessoas agindo sobre a matéria-prima, dar forma a essa matéria-prima, e essa forma está ligada ao que vocês pensaram. Então vocês pensaram, planejaram o que queriam desenvolver, mas E pensaram por quê? aí veio o conjunto, né? Por exemplo, por que o crucifixo? Como é seu nome? Sério, Sérgio, por que o crucifixo? facilidade. Facilidade. Sérgio, não foi. Sérgio. Será que foi Por que o facilidade? crucifixo? Porque veio na... Não, se fosse facilidade, você fazia uma bola. Também. O crucifixo tem algum significado para você? Não. Por isso você fez. Ou você fez o barco porque é pescador? Não, porque foi tudo que veio na hora. Assim, a ideia. E a ideia vem da onde? Da onde você captou essa ideia? É sua? É? Não, eu vi em algum lugar aí. Ah, você viu em algum lugar. A cestinha de ovos, eu achei tão específico. Por que a cestinha de ovos? Uma foto de barra da criança. Ah, então você já brincava com esse tipo de coisa, né?
Ari, por que um pulo? Você é um cara tão no enfrentamento porque... Rapaz, Com confiança. é É um tão porque... confiante. É por conta de toda vez que tinha atividades de dança, que tinha mais só fazia cachorro. Aí eu aprendi a fazer isso aí, só. Tudo que vocês têm na mão está fora de vocês, não é? Tudo. Tudo está fora de vocês. Porque nós criamos um sistema de referências, nós, estou falando da humanidade, uma produção da humanidade que é colocada diante das gerações e a partir dela nós nos guiamos. Porque se não existisse o crucifixo, possivelmente o companheiro não pensava no crucifixo. Né? Então, vocês buscaram na realidade, isso é psiquismo, a imagem de uma coisa real, concreta. Que foi guardado em determinado momento, né? Tem alguma coisa que não existe aqui. Tudo é objetivo. O que é objetivo? Está fora de mim, não está aqui dentro. Só que vocês captaram essa movimentação de algum lugar, desde a infância, no filme infantil, enfim, no sistema de referência que nós temos em nossa sociedade brasileira, internacional, e agiram sobre. Quer ver? Como é seu nome? Jaciele, eu quero que você, com essas duas massas, faça um garfo e uma faca. Agora fica aí. Pode começar a fazer. A gente espera. Se esforce, consigo. Por que será? Eu já dei a ideia para ela. Eu quero O garfo e a faca. o garfo e a faca. Eu dei essa ideia. Ela podia retirar. E por que será que ela não conseguiu modificar essa forma? Materializou. Porque o trabalho tem um momento, que é o do planejamento, que está aqui dentro. Mas ele só se realiza quando eu vou agir sobre o objeto. Isso é trabalho. Eu planejo a partir do mundo que está diante de mim. Eu quero planejar algo, penso, o produto já está aqui pronto na minha cabeça. Mas se eu não meter a mão na massa, vai ficar desse jeito. Por que crianças bem pequenas não materializam determinadas expressões da realidade na forma, através das massas? Por que bem pequenas não fazem isso? Porque pequena também é a experiência dela do mundo. Pronto, porque ela não captou o real e colocou isso em pensamento para transformar isso em ação. Só é possível elaborar um pensamento a partir da realidade. Então, esse movimento dialético entre uma realidade que existe, uma apropriação pelo pensamento e novas atividades de ação se dão mediadas pelo sujeito humano, que se apropria da realidade pela ação, se apropria dela e também incide sobre ela, ou seja, realiza. Né? Eu aprendo e eu elaboro a realidade também. Então, essa dinâmica entre o que é concreto, real, a transformação disso em pensamento e a execução do trabalho, é exatamente esse movimento que a gente quer debater com vocês hoje. E tem um detalhe aí. Vocês, futuros professores, vão modificar materialmente seus alunos? Vocês conseguem? Então, o que é o trabalho docente? Porque a gente falou de um trabalho, né? Sobre a realidade. Só que a gente precisa aí botar os Agora vamos aí. para o nosso trabalho. Eu vou, como é você? Seu nome? Messias. Eu vou pegar Messias aqui. Eu vou. Pega, Messias, logo
for educado. Ele vai passar essa tarde com ele, nós iremos educar. Do ponto de vista de apresentar, né, o conhecimento sistematizado. A educação é isso. Ele vai, da forma que ele entrou por aquela porta, ele vai sair modificado materialmente. Olha, mais forte materialmente, ele vai ter hipertrofia muscular. Olha, aqui é a matéria. Matéria Mercedes, tem nome. Matéria Mercedes. Aqui. Nós iremos atuar sobre ele. Ele vai sair daqui materialmente diferente. Não. Volte lá, Mercedes. Por que não? Por que você acha que não? Você vai tentar modificar o meu pensamento. Ponto. Esse trabalho que nós fizemos é trabalho material. O que significa isso? Transformar um objeto da natureza em um bem, um produto que tem algum valor para mim. Algum valor para mim. Trabalho material. Só que, quando nós nos deslocamos para a escola, nós não realizamos um trabalho material. Porque não vou mudar materialmente os meus alunos. Eu vou intervir sobre a consciência dele, influenciá-la para que ele possa escolher alternativas que eu entendo que são prudentes, adequadas. E isso é o trabalho docente. Que Sabiano chama de trabalho não material. Porque o produto é consumido no momento que nós estamos efetivando. Então, o trabalho, aqui, ó, segundo princípio, a atividade vital humana é o trabalho. Sabe por quê? Vocês só estão aqui por causa do trabalho. O trabalho são relações sociais. Vai ter alguém que vai permitir que a comida esteja em cima da sua mesa. Vai ter alguém que está permitindo que quando você chega em casa tenha banho, energia, um lar, etc. Vocês só estão aqui por causa do trabalho. Vocês estão se livrando de demandas vitais porque outros o fazem. E isso vocês, nesse momento, têm o privilégio, porque vocês estão estudando. Então, o trabalho, ele gera produtos que permitem que o homem fique vivo e possa fazer outras atividades, como, por exemplo, essa que é uma atividade de estudo. O trabalho faz isso. Vocês não estão aqui por outra coisa. É por causa que o trabalho são relações sociais de diversas naturezas que permitem que vocês estejam aqui. Que permitem que hoje vocês estejam nessa sala vestidos, não nus. Que vocês estejam assistindo uma fala com uma tecnologia assessorando, otimizando essa fala. Então, o trabalho é a base do desenvolvimento humano. E ele dá condições de outras atividades surgirem, como, por exemplo, a educação. Porque, vamos lá, vocês falaram que esses produtos que vocês fizeram, vocês tiveram contato no mundo. No mundo objetivo, esse mundo aqui, ó, concreto, tangível, visível. Só que você por si só aprendeu a fazer isso aí. Precisou de pessoas, não foi? Então o trabalho, para que ele seja reproduzido, para que eu tenha a capacidade de realizar atividades, eu preciso que eu me comunique e essa comunicação vai gerar
é educação. Então o trabalho gera linguagem e gera educação. E o trabalho gera também a política. Como? Porque o povo está na rua. Porque eles estão dizendo o seguinte: o trabalho está precarizado em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Precisamos cuidar dele, porque alguns serviços básicos para o homem estar vivo e fazer história, nós não estamos sendo atendidos em pleno século XXI. No fundo, a denúncia é essa. Certo? No fundo, a denúncia é essa. Hoje vocês podem entender o trabalho por emprego, que é o trabalho assalariado. Então, quando falar trabalho, vocês podem converter por emprego. Ok? Dúvida em relação a isso? Que seja o trabalho material. O trabalho docente não é nada além disso. Atuar sobre as consciências dos seres singulares, alunos, visando influenciar para que este possa escolher uma alternativa adequada para um determinado fim. Vocês falam isso para você ver o quanto importante vocês são dentro da escola. Vocês podem formar assassinos, vocês podem formar pedófilos, vocês podem formar estupradores, vocês podem formar pessoas que não se sensibilizem com a miséria humana, mas vocês também podem formar tudo ao contrário do que eu acabei de falar. Mas a gente precisa entender como esse trabalho docente se constitui. Certo? E onde se constitui? Aqui dentro. Dentro desse espaço chamado universidade. Não tem outro lugar que vai iniciar esse processo de forma sistematizada, visando ir para que vocês atuem. Né? Qual é a matéria-prima do trabalho? Nota simples, né? Porque vocês já sabem. O trabalho docente. Porque a matéria-prima do trabalho material vai depender da natureza do trabalho, se é uma mineração, se é plantio, etc. No caso do trabalho docente, qual é a matéria-prima? A consciência. O homem. O que mais que eu não vi? O que sai modificado? O homem. O ser humano. O ser humano. Esse sai A modificado. consciência do ser humano, o homem. É isso que vocês foram denominando, né? Que se refere a nós, ao gênero humano. Por que nós precisamos, na sociedade contemporânea, de uma instituição pela qual a nova geração passa por dentro para sair certificado como educado, civilizado? Temos uma instituição escola que diz, olha, agora a nova geração, qual é a hora de entrar? Cada vez mais cedo, né, Tita? Cada vez mais cedo. 2 anos, 3 anos. Quanto mais antes entrar, mais anos ele vai sendo Moldado. né? E a gente está nesse conjunto de pessoas que faz isso. Nós estamos estudando para ir para uma escola, executar um trabalho, pensar em coisas que vão elaborar os elementos para formar esse ser humano. Aí a gente traz a contribuição de Saviano de Cara, ele que é o autor da pedagogia histórico-crítica, ele que chama a atenção para alguns fatores explicativos do que é educar. Ele diz com muita propriedade: o trabalho educativo é o ato de produzir direta e intencionalmente em cada indivíduo singular a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. O que isso significa? O que significa produzir direta e intencionalmente? Improviso. Educa, deseduca, caminha, desencaminha. Improviso. Por que intencionalmente? Como o Fábio colocou aqui na exemplificação com a massinha, ele disse: primeiro pensem
Porque se vocês, lógico, vocês têm algumas experiências que vocês abstraíram da realidade. E aí elaboraram um pensamento para realizar uma ação. Esse pensamento, no trabalho docente, significa elaborar um conjunto de ações que cabe ao professor, que cabe a nós, que cabe a vocês. Pensar, priorizar. Primeiro, porque a gente não trabalha com tudo ao mesmo tempo. A gente organiza o trabalho. A gente elenca prioridades em um tempo determinado. A gente destina determinados tipos de caminhos, ações metodológicas. E a gente implementa um trabalho que forma os sujeitos humanos. Esse ato de programar, organizar, pensar sobre aqueles sujeitos, estes sujeitos, que nós, eu e Flávio, sentamos para montar o trabalho, a gente disse, olha, o que angustia mesmo os nossos jovens colegas estudantes, alguns outros já caminharam por aí. Eu não vou nem contar que a Ari foi meu aluno, foi seu aluno também. Se salvou. Foi aluno, foi Guarani, foi muito bem. Foi tudo. Foi meu aluno, a gente tá ficando velho e falando, rapaz, caramba. Não é brincadeira, sabe isso? Mas enfim, o fato de virmos para cá e dizer, olha, o que esses jovens esperam? O que essa geração que está em formação está esperando de um curso de licenciatura que tem na sua base propositiva a intenção de formar a juventude dos trabalhadores em educação física pela Universidade Federal. O que significa formar professores? É que vocês precisam ter a noção de que a gente precisa ter intencionalidade. Nós elaboramos um conjunto de elementos que pensamos que pode auxiliar vocês a organizarem, a propor e a agir cotidianamente quando vocês tiverem que enfrentar o trabalho docente. Por que em cada indivíduo singular? Porque você compartimenta seu aluno, você separa eles. Por que em cada indivíduo singular? O que vocês acham? Porque ele diz, olha, a gente vai formar em cada indivíduo singular a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. Mas todos somos iguais? O que nos diferencia de fato? Lembra que eu perguntei no princípio, eu disse, todos aqui estão, são alunos do curso de Educação Física, não, alguns já estão formados, alguns são desse curso, alguns estão no segundo período, outros estão no quarto, no quinto, no sexto período, enfim. O que diferencia as pessoas? A vivência, a própria experiência. A singularidade, né? E o que é que traduz a singularidade, a experiência, a vivência? O que é que traduz isso? A história social de vida. Aquilo que nos faz ser singulares. Aquilo que cada um foi na realização da vida concreta, ao longo da vida biológica, né? Foi se apropriando do meio social e foi registrando isso historicamente para se constituir como um sujeito que tem conceitos, valores, ou seja, sabe julgar, sabe se colocar, sabe ter opiniões, ou deveria pelo menos, né? Nem sempre a gente tem muita clareza, mas é para isso, a gente tem uma história que é singular, mas a gente não se faz somente com a história. A gente não tem condições de recortar Alexandre e dizer, como é a sua história, só você, Alexandre. Não tem, porque nós somos seres sociais, eminentemente coletivos. Nascemos e formamos os primeiros conceitos e valores pela vida coletiva, pela vida social, pela relação com os pais, com irmãos, com primos, vizinhos, pela relação com os colegas de escola. Essas relações vão gerando ali um sujeito que se faz historicamente, que se faz pelas experiências que ele tem ao longo da vida. Essas experiências, elas vão gerando esse sujeito que se
com o tocar do outro, com o contato com o outro, com os cuidados do outro. Ele vai se humanizando, ele vai se civilizando. Tanto é que é um único ser vivo no mundo que, quando nasce, demanda tempo para caminhar. Se jogar ele no mar, é bom. Tem um ditado mesmo popular que diz: ah, você está com pena, né? Porque você está com pena, então coloca no braço, você vai passar mais 9 meses no braço, mais ou menos uma coisa assim, o ditado popular. Porque o animal não, ele nasce e ele fica lá se virando até ele se levantar, né? Tem uma coisa nesse sentido. Mas, fora os exemplos dos ditos populares, a gente extrai isso da vida concreta, dos estudos que a gente vem desenvolvendo, que é porque que a gente não nasce humano. O que nos diferencia os homens dos animais? Em princípio, quando você olha, é a imagem, né? Em princípio, quando você olha a imagem, não, você diferencia, não, aqui é um cachorro, é um cavalo. Não, aqui é um filhote de humano, né? Então, o que vai fazer essa diferenciação? Porque nos movimentos iguais, no pensamento não tem distinção. Não é princípio. A partir do processo de humanização, de apropriação da cultura, de apropriação da realidade, das normas, dos valores sociais, a gente se humaniza, a gente se constitui verdadeiramente humano. É nesse ser genérico, ser que é do gênero, com a apropriação dos elementos da cultura. Sem isso, a gente está longe de ser par, porque a gente não iria estar se comunicando, a gente não iria estar sabendo falar sobre as mesmas coisas, a gente não teria códigos de linguagem, de compreensão um do outro. Então, o que nos permite sermos um conjunto é a condição humana, é a apropriação da cultura, né? E nesse sentido, a gente traz uma citaçãozinha que o Leon Dief traz. Ele é um dos que contribui para a psicologia histórico-cultural. Ele diz assim, olha: se o nosso planeta fosse vítima de uma catástrofe que só pouparia as crianças mais pequenas e na qual pereceria toda a população adulta, isso não significaria o fim do gênero humano, mas a história seria inevitavelmente interrompida. Os tesouros da cultura continuariam a existir fisicamente, mas não existiria ninguém capaz de revelar às novas gerações o seu uso. As máquinas deixariam de funcionar, os livros ficariam sem leitores, as obras de arte perderiam a sua função estética, a história da humanidade teria de recomeçar. Lógico, aí é uma coisa catastrófica, né? Mas pensemos, o que faz com que a gente vá avançando na apropriação de um conhecimento, na produção científica, na lógica de humanidade de sociedade que a gente tem hoje, no nível em que a gente chegou de relações humanas, né? Lógico, no avanço científico, tecnológico, o que seria se a gente tivesse sempre que recomeçar a cada nova geração? Dizem que quando os portugueses estavam chegando, eu li isso em algum lugar, mas foi uma super interessante, não sei. Quando os portugueses estavam se aproximando da costa com as caravelas, os índios não enxergavam, não conseguiam enxergar as caravelas, porque eles nunca viram uma caravela. Nunca tinham visto. E o cérebro deles não tinha como. Eu não sei como eles tiraram essa conclusão, mas não sei se é por aí, por eles não terem nunca tido um contato com uma caravela, não enxergaram. Vocês se enxergaram, mas não compreendiam. Não compreendiam. Né? Porque o fato de ver uma coisa é primário, mas compreender o que significa aquilo, ora, é uma caravela, está avançando para cá, mas deve ser algo da natureza, porque na forma como se vivia naquela época era um contato bastante íntimo com a natureza. Então, deixa eu fazer um parênteses. Explicitando em exemplo. Vou dar o exemplo do nosso tempo de lei e nosso tempo permanente. O que rege a mudança de um tempo de lei para permanente é uma lei biológica ou social? Biológica. Concorda? Quantos de vocês
vocês não trocaram, inverteram, nação permanente de duas coisas biológicas, como dentro de leite. Primeiro veio o quê? Leite, depois o permanente. Isso acomete qualquer tipo de ser. É uma lei biológica. Porque nós somos regidos por lei biológica. Nós somos regidos. Mas eu pergunto a vocês, em outro exemplo, o que faz uma criança deixar de usar fralda para usar o vaso? Isso passa pela lei biológica ou social? Social. E aí vocês encontram a direção para pensar como a educação é importante no desenvolvimento. Ou a sua negação, né? Oi? Ou a sua negação a outra, né? A outras pessoas. É. O prejuízo da negação O dela. prejuízo que Do acesso aos elementos básicos e complexos para que o ser humano se desenvolva plenamente. Porque o objetivo nosso é tentar desenvolver qualquer pessoa, seja ela uma ente querida ou um aluno, de forma plenamente. Só que isso não depende de nossa vontade e muito menos de nosso planejamento. Isso depende de variáveis, inúmeras, né? Os seus objetivos e subjetivos. Mas eu estou mostrando para vocês, eu fiz esse exemplo, para ratificar justamente o que o está tentando deixar claro. A educação, ela surge justamente com uma necessidade de superar por incorporação a nossa primeira natureza. Qual é a nossa primeira natureza? Biológica. Mas nós nos tornamos homo sapiens, não foi por causa dessa primeira natureza. Foi por causa da segunda natureza, forjada nas relações sociais, talhada nos embates dos seres singulares no transcurso do desenvolvimento da humanidade. E para isso recai sobre nós a educação. O que é específico na educação física, por exemplo, a apropriação das crianças e jovens sobre jogos, sobre esporte, sobre a ginástica, né, que são os elementos da cultura. São os elementos que especificamente a gente denomina de cultura corporal. Esse específico não é uma atividade, inicialmente ele é uma atividade biológica porque você prescinde do corpo, né, do movimento corporal para realizar a atividade. Mas ela é uma atividade criada na perspectiva social, ou seja, tem normas, se estabelece como elemento da cultura, estabelece relações por dentro de sua realização, é uma atividade coletiva. Dali, daquela relação, emanam valores, emanam conceitos para estar naquele meio. Ou seja, emana a lógica da convivência naquela determinada manifestação. Então, tomemos um ponto de partida para relembrar algumas questões. Primeiro, a educação visa quem? O homem. Segundo princípio, quem está na base do desenvolvimento desse homem? Trabalho. Trabalho. Trabalho material, que este, como é necessário para que o homem esteja vivo e faça história, gera outras atividades, linguagem, relações sociais, educação, a política. É a partir dessas relações sociais que nós, professores, que é o quarto princípio, iremos nos ater. Eu não vou, vamos imaginar, você trabalha na nossa escola e depois você vai, no mesmo plano de aula, aplicar na terra dura. Vai dar liga a isso? Por que não dá liga? Porque as relações sociais são iguais ou diferentes? Tanto pelas estruturas físicas, tanto por as práticas sociais daqueles que fazem parte da nossa escola, se diferencia da terra dura. Então o trabalho docente jamais pode ser gestado desconsiderando as relações sociais. Quinto princípio, tudo que vocês pensam, tudo que vocês
planejam, tudo que vocês captam na realidade, ela é empreendimento social. É por isso que vocês falam português e não inglês, quando estão iniciando a escolarização de vocês. É por isso que vocês tiveram, sem sombra de dúvida, na sua primeira aula de educação física, da primeira série do ensino fundamental, vocês não tiveram, não tematizaram dança, por exemplo, vocês não tiveram contato com balé. E sim por outra atividade corporal condizente com as relações sociais que estão postas e se tornaram tradicionais. Isso é um entendimento que vocês entendam que não é menos biológico e mais social. É a relação dos dois, mas que em última instância o social vai dar a direção. Vai dar a direção. Porque senão nós poderemos hierarquizar as pessoas pela sua capacidade biológica. E aí teremos problemas. Teremos problemas. Mais na frente eu vou dizer quais são elas. Aí a gente traz uma contribuição para fazer uma certa síntese sobre isso que a gente está falando, que é do Neto, de Braz, Paulo Neto. Ele diz o seguinte: é na praxis educativa que apreendemos a riqueza do ser social, para além das objetivações primárias. O que são objetivações primárias? O que é que a educação trata e que não vai tratar, atendendo das questões das objetivações primárias? O que são objetivações primárias? O que é a primeira necessidade do homem, do ser humano? Comer. Manter-se vivo, comer. É a primeira, né? É uma das melhores. Comer, beber, dormir, fazer necessidades fisiológicas. Sem isso a gente não se mantém vivo. A gente precisa ter a primeira das objetivações do ser humano é estar vivo. E estar vivo significa gerar esse movimento biológico para permanecer em atividade. Então, a educação ela vai para além dessas objetivações primárias, onde o ser social ele se projeta e se realiza em objetivações materiais e ideais. O que isso significa? Objetivações materiais e ideais. A gente já sabe que as objetivações primárias são as da necessidade de se manter vivo. O que são as objetivações materiais e ideais? Vocês fizeram aqui uma objetivação material. Vocês criaram um elemento, vamos dizer, puro da natureza em algo, né? E o que são as objetivações ideais? Planejamento. São aquilo que se dá Nas ideias. em pensamento, no psíquico, na mente humana. Essa relação entre o que se expressa materialmente e o que se expressa subjetivamente constrói a apropriação do conhecimento sobre a realidade. Ele se dá nessas duas dimensões. Existe outra, eu não tenho achado, mas enfim. Nas objetivações materiais e ideais da ciência, da filosofia, da arte e de qualquer manifestação que o ser humano seja capaz de fazer e que vai se dar sobre esses dois campos. Ele vai dizer, construindo um mundo de produtos, obras e valores. Não somente produtos e obras, mas produtos, obras e valores. Um mundo social, humano, enfim, que é mediado pelas objetivações materiais e pelas objetivações imateriais da vida. Em que a espécie humana, e era aquilo que a gente vinha discutindo, o ser que não nasce humano, nasce o ser biológico e se transforma em humano a partir da apropriação dos elementos da realidade, ele vai se converter da espécie humana para ser inteiramente o gênero humano. Ser um gênero humano.
que é capaz de, se apropriando de uma realidade, possibilitar o avanço por incorporação daquilo que a gente tem. Certo? Essa capacidade que o ser humano tem de não apenas apropriar-se do passado e resguardá-lo. Não apenas isso, mas apropriar-se do que a gente tem, trabalhar material e imaterialmente e produzir o avanço cultural, científico, político, social, biológico, enfim, promover o avanço. Isso é educação, é esse caminho. E aí a gente fecha com a ideia, né, que os homens não nascem humanos, mas humanizam-se por apropriação da cultura. É nesse sentido que a gente vem apresentar para vocês o conceito de homem, sociedade, educação, que a gente está apresentando até agora. Tem uma questão importante, essa coisa dita por nós, que é a seguinte: quantos de nós, hoje, no curso da educação física, nos foram legados os conhecimentos de nossa área? E quando se fala apropriação de cultura, isso remete para todas as formas de cultura que nós temos, inclusive aquelas que nós chamamos na educação física de cultura corporal. Se ela não é importante, para quem está aqui na universidade estudando? Por que não foi negado? Qual o motivo de negar? Isso que eu estou falando da educação física, não posso falar do português, da matemática, etc. Exato. Então, uma coisa que nós temos que deixar aqui na nossa cabecinha, porque vamos nos perguntar algum dia por que a educação física na escola. Por que a educação física na escola? Por que tem que ter um professor específico de educação física? Porque tem algumas legislações que já dizem que os professores das séries iniciais podem dar nossa aula no nosso lugar. No Estado é assim. E a gente nunca fez nada. No Estado é assim. O Estado tem uma legislação que ela é totalmente ela é confusa, abre a margem para professores pedagogos darem aula de educação física. O CREF ainda não se posicionou, né? Certo? Sim. Então veja só. Então vocês precisam de sair para começar a fazer o enfrentamento dentro da escola de alguns elementos que têm que ser formados aqui, em especial, pelo menos a base. Né? Quais são os eixos articuladores do trabalho docente? Você vai ter que dominar os macroconceitos da educação física. Os macroconceitos, aqueles que alicerçam a nossa formação. Colocamos aqui alguns: esporte, saúde, lazer, ginástica, etc, etc, etc. Você pode ver que se você pegar o currículo de educação física, sai desses macroconceitos tudo. Independentemente se é bacharelado ou se é tudo. Eu tenho que dominar isso. Segundo ponto, eu tenho que pegar esses macroconceitos e tratá-los pedagogicamente. Porque eu não vou falar de ciência como ela é feita dentro da sala de aula. Os alunos não vão entender. Eles estão numa fase de desenvolvimento e você chegar lá para dizer que o primeiro princípio do treinamento esportivo é a... Me ajudem aí. Vou parafrasear. É a adaptação do sujeito à demanda colocada. Vou chegar para falar para nós, ele não sabe o que é. Ele vai pedagogizar, transformar, melhor dizendo, converter esse conhecimento científico em conhecimento que seja digerido pelos alunos. Por isso que eu tenho que tratar esse conhecimento. Mas para isso eu tenho que saber como o conhecimento é produzido e como ele é aprendido. Por que será que logaritmo está no ensino médio e deu uma primeira série do ensino fundamental? Porque algumas literaturas nos dizem que devemos desenvolver as habilidades específicas a partir da quinta série ou sexto ano, não antes. Porque não é adequado e correto trabalhar na primeira série do ensino fundamental um handebol,
movimentos complexos e especializados? Tem motivo para estar ali. E esse motivo é porque o conteúdo é organizado mediante a sua capacidade de aprender aquele conteúdo. Mas será que a gente tem estudado isso? Vocês saberiam dizer que aqui no campo acadêmico se estuda por que, como o Flávio citou, por exemplo, o esporte ele não é indicado para primeiro ano do ensino fundamental? Aí, do ponto de vista publicitário. Eu já vou além, eu já vou para uma questão sociopolítica, no tocante da refutação dessa questão, porque eu esqueci qual era o número da antiga lei da LDB. 5692. Ela já revogava uma anterior, que nessa a 5692, ela estabeleceu o primeiro e segundo grau. Uhum. E aí, quando coloca, saindo de primário, ginásio, e aí coloca primeiro grau, 8 anos, e depois mais 3, quem é que tem condições de chegar até o final? Chegar na 7ª, 8ª e posteriormente no segundo ano e no terceiro? Criou-se um funil onde poucos chegavam lá. E aí é fácil chegar e vir com o discurso, os militares, eles seminaram as escolas, sim, mas a permanência. Então, esse escalonamento, esse sequenciamento, que tem a sua gênese científica, porque tem que ter, como o Flávio falou, a pedagogização e a assimilação, principalmente. Mas eu também vejo, por outro lado, que isso aí é tranquilo, mas, por outro lado, eu já vejo um pouco já com reticências. E por que de 8 anos mudou para 9? Também. E aí são achados não muito recentes, mas tardiamente levados um pouco. Depois nós vamos chegar lá por conta disso. Então, ó, domínio dos marcos conceitos. Domínio de como o ser humano produz conhecimento, como ele é aprendido, que é os fundamentos básicos do conhecimento, e aquilo que é específico de nossa área. As metodologias de ensino e qual teoria pedagógica está por trás. E quando você for fazer seu plano, for fazer concurso aqui na universidade, em qualquer outro local, né, você vai ter que expor isso. A educação física hoje tem grupos que defendem determinados pontos de vista. E eu tenho que entender por que eu tenho que entender. Porque eu tenho que optar. Optar porque eu tenho uma posição no mundo. Se eu não tenho, eu tenho que ter. Então, isso é um elemento básico que eu acho que vocês devem fazer hoje, quando sair dessa forma, ao olhar para aí. No meu curso, eu estou levado a dominar esse mapa de vocês. Eu estou sendo levado a dominar o trato do conhecimento. Eu estou sendo levado a dominar aquilo que é específico da educação física, ou seja, as proposições didáticas, metodológicas. Eu preciso de tudo isso. E isso, independentemente se é sala de aula ou sala de musculação. Porque vai federal de licenciatura é uma coisa, é uma única coisa, porque nós estamos de prática pedagógica. Eu intervenho sobre o ser humano para que ele possa elevar o seu nível de consciência sobre aquilo que está fazendo. Né? Por isso que nós não defendemos a cisão de bacharelado de licenciatura, e sim uma formação ampliada, currículo ampliado, que possa qualificar, desde a base até o final da formação, o nosso aluno. Mas isso aí nós iremos tratar mais adiante. Pronto, a tarefa nossa, assim, que a gente vem destacando um pouquinho a atenção, é compreender a relação no âmbito de sociedade e do trabalho, estabelecendo ações que permitam que esses conhecimentos científicos que existem, que foram elaborados pela humanidade, que estão armazenados na nossa sociedade,